Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A semana começa muito bonita aqui na Inglaterra, temperatura perto dos 20 graus em Londres, em Westminster, neste momento. Mas o destaque dessa segunda-feira, Thiago, é o crescimento da extrema-direita também na Suécia. Já aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, agora é a vez dos suecos terem um impasse na formação de seu novo governo por causa do crescimento do que é considerado por muitos eleitores como uma terceira via, um partido com discurso populista, alinhado com ideais de extrema-direita, que conseguiu resultados expressivos nesta eleição realizada no domingo passado. O que acontece é que os suecos, assim como boa parte do planeta, na verdade, estavam insatisfeitos com os partidos tradicionais do país. E aí acabaram elegendo para uma terceira colocação, num total de votos, o Partido Democrata da Suécia, que, como eu disse, é um partido com agenda anti-imigração, com pautas bastante controversas em relação ao que vem sendo praticado na Suécia. É um dos países mais progressistas, mais igualitários da Europa e, consequentemente, de todo o mundo, que tradicionalmente é governado pela centro-esquerda. Em 2015, a Suécia chegou a receber 163 mil imigrantes e refugiados naquela cota que foi discutida pelos governos europeus. Foi, inclusive, a maior cota per capita do continente. É claro que isso teve impacto também nos serviços públicos da Suécia, como também tem tido problemas nos serviços públicos dos países que receberam pouca gente, como a própria Inglaterra. Mas ainda assim existe essa associação de que os serviços públicos estão se deteriorando, que o estado de bem-estar social está cada vez mais caro de ser mantido por causa da entrada de estrangeiros. E aí, lembrando do que aconteceu em 2015, os eleitores acabaram apoiando o Partido Democrata, que chegou a 17% das intenções de voto, ou melhor, dos votos consolidados já, da apuração feita lá na Suécia, colocando essa legenda em terceiro lugar no total da eleição sueca. A centro-esquerda agora negocia com a centro-direita, os dois primeiros colocados nessa eleição, para tentar formar uma coalizão que pode levar até semanas para ser sendo discutida e para ser alcançada, e há dificuldade mesmo de imaginar que os dois países vão se aliar, porque isso não é tão comum assim lá na Suécia. Então, o resultado prático dessa história toda, Thiago, é que depois de formado o novo governo, a centro-esquerda já disse que não vai renunciar ao posto que ocupa há bastante tempo. Independente do que for definido lá na Suécia, a extrema-direita vai influenciar a vida política do país, sem dúvida alguma, porque os partidos vão ter que negociar as pautas a partir de agora com estes parlamentares dos democratas que, como eu disse, conseguiram um resultado significativo. Não foi aquela onda de extrema-direita que se imaginava. Algumas pesquisas de opinião falavam até em 25% dos votos para esse partido. Foi um resultado bem menor, mas ainda assim muito expressivo, mostrando que as pautas populistas estão cada vez mais conquistando eleitores ao redor aqui da Europa. Thiago. Tá certo, Ulisses, que volta ao longo da nossa programação. Essa é uma discussão importante, Eduardo. Isso, a crise migratória continua tendo seu impacto político nas eleições europeias. Esse número entre 20% e 25% é o número que os partidos de extrema-direita têm conquistado nas eleições majoritárias europeias, e isso mostra que é uma voz que vai ser ouvida e é uma voz importante no processo de votação das leis. Mas, ao mesmo tempo, mostra que a solução que está sendo vista, e não há como não ser empático num país que funciona redondo, o serviço de saúde funciona como um relógio suíço, apesar de estarmos na Suécia, e a educação funciona maravilhosamente bem. Vamos lembrar que esses países como Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, eles estão entre todos os índices de 10 países melhores do mundo. Melhor educação, melhor sistema de saúde, melhor IDH, melhor índice de felicidade. E aí, de repente, você tem uma coisa que desequilibra o processo, que são esses imigrantes chegando por causa dessa crise migratória. Então é normal que exista esse desconforto. O que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: qual é a solução para isso então? Fechar todas as fronteiras e deixa esse problema do lado de lá? Ou seja, vamos varrer a sujeira para debaixo do tapete, ou vamos discutir essa questão migratória e entender de onde está vindo esse problema?
de onde está vindo esse desequilíbrio do mundo. Então, quando a gente está vendo hoje em dia essa crise comercial entre Estados Unidos e China, você pode ter certeza que essa crise comercial vai levar ao maior protecionismo dos países envolvidos, Estados Unidos e China. Esse protecionismo vai ser combatido com mais protecionismo entre todos os países. Isso vai isolar os países mais fracos. Isso vai fazer com que guerras civis, pobreza e outros problemas nesses países mais fracos aumente, e a crise migratória vai aumentar mais ainda. Então, o mundo em desequilíbrio é um mundo que faz com que esses problemas que estão gerando esse crescimento da extrema-direita aumentem e não arrefeçam. Então a gente tem que olhar para a causa e não simplesmente enxugar o gelo olhando só para a consequência.